Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxa Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai falar sobre economia doméstica, que é um tema muito interessante e que está muito presente no nosso dia a dia e que utiliza-se de uma ferramenta matemática incrível, que é o quê? São contas e cálculos básicos, das operações básicas para a gente conseguir fazer essa economia doméstica. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer um orçamento doméstico, fazer uma planilha de custo, quanto que você ganha, quanto que você recebe, quanto que você gasta, com o que você está gastando e por que você está gastando isso. Isso tudo a gente vai avaliar na nossa aula de hoje, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos relembrar o que a gente falou na última aula. Lembrar que na última aula a gente falou sobre o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tudo bem? E a gente começou a falar sobre subconjuntos. Então, eu coloquei um conjunto N aqui e falei, o conjunto N é o quê? Ele é o número 1, 3, 5, 7, 9. Mas dentro desse conjunto N, ele tem um subconjunto. Esse subconjunto são os números 0, 2, 4, 6 e 8. Então, o conjunto N aqui, ele seria escrito, ou os seus elementos seriam quem? 0. Júlio, mas o P faz parte do N? Faz, ele está dentro aqui, olha a simbologia. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, o meu conjunto N são todos os elementos que o P tem, acrescido com todos os elementos que estão exclusivamente para o N. Exclusivamente quer dizer que eles são só para o N. Os elementos do conjunto P, eles fazem parte tanto do P quanto do N. Então, eles fazem parte de dois conjuntinhos aqui. Agora, quando eu falo apenas desses elementos de rosa, eles são exclusivos do conjunto N, tá? Na última aula, a gente aprendeu também que o que seria as relações de pertinência. Então, pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém e não contém. Essas relações de pertinências, elas são muito interessantes e muito importantes quando eu faço a avaliação de algum conjunto numérico, certo? Então, eu vou avaliar, eu vou verificar, eu vou comparar dois conjuntos. Então, um subconjunto está dentro de um conjunto maior? Aí você vê se ele contém, esse conjunto contém aquele subconjunto, não contém aquele subconjunto. Então, essas relações de pertinência que eu acabei de demonstrar aqui para vocês, essas relações de pertinência que eu acabei de demonstrar aqui para vocês, são relações que eu vou utilizá-las, tá, ok? Para comparar conjuntos, conjunto com subconjunto, conjunto com conjunto, ou elemento a conjunto, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre economia doméstica. E isso eu acho muito importante e muito válido, porque não é um conhecimento restrito escolar, é um conhecimento para a vida. É um conhecimento que te ajuda em situações do seu cotidiano, em situações que muitas das vezes você não tem o costume de anotar o que você gasta, anotar o que você ganha, controlar a sua fatura do cartão de crédito, porque tem gente que demais que enrola com cartão de crédito, né? Então, assim, são coisas que você às vezes nem percebe, mas é de muita importância. E aí eu coloquei algumas perguntas aqui para vocês. Quanto que você ganha? O que é o seu salário? Júlio, eu ganho 4 mil reais. Tá, você ganha esses 4 mil reais bruto ou você ganha esses 4 mil reais líquido? Qual que é a diferença de ser bruto ou líquido? O bruto é tudo, sem descontar nada. O líquido é quanto cai na sua conta lá do banco. Chegou no final do mês, quinto dia útil, né? Quinto dia útil, caiu o salário lá. Quanto caiu para você? Esse é o líquido. O líquido, então, vem descontando, às vezes, o imposto de renda, o líquido vem descontando o seu INSS, o líquido vem descontando um plano de saúde. Júlio, o líquido vem descontando o FGTS? Não, o FGTS é a empresa obrigada a pagar e não, ela não vai descontar do seu salário, certo? Mas você vai pensar que o líquido é o que cai na sua conta. Ele é diferente, ou seja, ele é menor que o seu salário bruto. Porque você tem que saber esse valor que cai na sua conta
para você conseguir controlar e fazer cálculo para que você não desequilibre financeiramente. Tá bem? E quando eu falo desequilibrar financeiramente, significa que você vai gastar mais do que você ganha. Isso não pode acontecer. Nós vamos aprender em algumas aulas agora de matemática financeira que eu não posso ter um gasto maior do que eu ganho. Não existe isso. Você vai se tornar uma pessoa endividada. Você não pode ser alguém endividado. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu coloquei assim, ó, quanto você gasta? Deixa eu marcar isso aqui também. O quanto você gasta é o que está relacionado a quanto são ou quanto você tem de dívidas. Júlio, eu devo R$ 1.000 do cartão de crédito, R$ 500 de luz, 300 de água, 200 de internet, R$ 700 de combustível, gasto uns R$ 600 com roupas. Tudo isso são dívidas que você tem. E essas dívidas que você tem é o que você está gastando. E aí nós vamos fazer esse comparativo. Ganho mais que gasto ou gasto mais que ganho? E aí a gente vai olhar isso agora, tá bom? Muito bem. Então vamos pensar a primeira coisa, o que pesa nas suas, ou nas nossas, ou na minha finança. Coloquei aqui, primeira coisa eu coloquei morar, relacionado à moradia. Você paga aluguel? Júlio, pago. Tenho lá um aluguel de R$ 1.100, certo? Muito bem. Tem um aluguel de R$ 1.100. Isso significa dizer que se esses 1.100 eles entram como gasto, todo mês eu tenho que pagar 1.100 para o dono da casa onde eu moro. Beleza? Ok. Água, luz e internet. Quanto que você gasta com água, luz e internet? Ó, Júlio, água, luz e internet lá em casa fica em torno de... vou colocar R$ 600, gente. Pode ser que seja um valor diferente, mas eu somei tudo aqui na minha cabeça e falei, senão deu R$ 600. R$ 600. Você ganha R$ 600. Tá? Ou você ganha, não, você gasta com água, luz e internet R$ 600. 350 de luz, 150 de água e 100 de internet aqui. Ok? Beleza. Estudo, você paga a faculdade, você paga a escola para seus filhos. Esses estudos ficam por quanto? Júlio, pago R$ 700 de escola para o meu menino. Vou colocar aqui porque entra no meu orçamento doméstico também. Ele entra como uma despesa que eu tenho, certo? Desculpa. Ele entra como uma despesa que eu tenho e essa despesa acontece todos os meses, tá bom? Saúde, plano de saúde, remédio. Ah, tem remédio de uso contínuo, uso todo mês o mesmo remédio. Então, eu vou colocar aqui, gasto com plano de saúde e remédio mais ou menos uns R$ 200. R$ 200. Comer, o que você gasta com comida, com supermercado, com lanche que você compra? O comer você gasta, vamos supor que você gaste, supermercado tá caro hoje, né, gente? Vou colocar R$ 800 aqui, tá? R$ 800 com supermercado, com comida e afins, ok? R$ 800, fechamos. Vestimento é roupa. Quanto que a gente gasta com roupa? Ah, Júlio, eu compro muita roupa, viu? Estou te falando que eu preciso até parar de comprar roupa. Ok, quanto você gasta com esse? O que é esse muito? R$ 500. Locomoção. Eu falo que locomoção é muito importante para mim. Por quê? Porque eu, Júlio, eu gasto muito com combustível, com transporte, né? Ô, gente, eu abasteço meu carro, coloco R$ 100. O combustível hoje está a 7,69, eu acho, se não estou equivocado. Então, assim, eu abasteço meu carro, põe R$ 100 hoje, amanhã já está no reserva. Hoje o combustível está muito caro. Então, hoje, isso aqui pesou muito no bolso do brasileiro, em geral, tá? Então, vou colocar aqui, locomoção, a gente gasta R$ 500 também. R$ 500 por mês só para combustível. Por fim, lazer, vou colocar que a gente gasta R$ 200. E esse lazer Júlio, eu vou para um clube. E nesse clube eu paguei para entrar. Ah, Júlio, eu fui para um barzinho e tive que pagar cover. Enfim, tem várias coisas, várias formas de lazer. Mas eu coloquei ele separado aqui por R$ 200. E por que eu coloquei dessa forma? Porque a gente vai ver o que a gente pode cortar ou não no nosso orçamento doméstico. Se você for pegar isso aqui tudo,
você vai fazer o cálculo e vai ver que, ó, seus gastos são 1.100 mais 600 deu 1.700. Mais 700 deu 2.400. Com 200 deu 2.600. Com 800 deu 3.400. Com 500 deu 3.900. Com 500 deu 4.400. Com 200 deu 4.600. 4.600 reais. 4.600 reais. Espera, 4.600 reais é o que eu gasto. E aí, quanto que eu ganho? E agora que a gente vai ter que observar e comparar. Será que eu ganho mais ou será que eu ganho menos que 4.600 reais? E quando eu faço essa comparação de ganhar mais ou ganhar menos, eu vou olhar, estou no positivo ou estou negativo. O certo é eu sempre ganhar mais do que eu gasto, tá bom? Vamos lá, e para isso a gente tem que fazer um orçamento doméstico, foi o que eu fiz aqui agora. A gente vai fazer tudo que a gente acabou de fazer, mas comparando com o salário que a gente tem, que é um salário fixo e extras. Júlio, eu trabalho numa empresa e eu ganho líquido que cai na minha conta todo mês, 5.000 reais. E aí eu faço uns extras às vezes, viu, Júlio? Porque não dá, lá em casa a mulher gasta muito, eu gasto muito, o menino tá doente, adoece muito. Enfim, então eu ganho de extras, eu ainda ganho 700 reais. Eu vou lá no final de semana e arrumo uns extras para fazer. Então eu ganho 700 reais disso. Quer dizer que o meu total foi 5.000 mais 700, então o total aqui que você tem para gastar é 5.700. Significa que você tem que gastar tudo? Não, gente. Eu costumo sempre falar, gente, pessoal, nós precisamos guardar um pouco de dinheiro. Você tem que ter uma reserva de emergência. Eu, Júlio, guardo 20% do meu salário. Pego o valor e 20% é minha reserva de emergência. Vamos ver esse caso aqui, dessa pessoa, o João. O João, ele gasta no supermercado 1.000 reais. Vamos ver o que vai acontecer com o João. Como é que ele tá? 1.000 reais. Ele gasta com água e luz 500 reais. Ele gasta com um celular. Deixa eu pensar. Ah, o plano de celular hoje não tá caro não, né, gente? Vou pôr 100 reais, tá? Acho que o plano de celular hoje não tá tão caro assim. Combustível, gente, o João, ele anda muito. Leva a esposa para escola, para o serviço, busca o filho na escola, leva o menino para escola, leva em natação. Então ele tem vários gastos aqui, ele gasta 900 reais. Aqui, de combustível. O colégio do filho dele é o melhor colégio da cidade. Ele estuda na prefeitura de Araxá. E vale 1.000 reais mensalidade. Então ele paga 1.000 reais por mês para estudar na prefeitura. O plano de saúde dele, ele paga 300 reais, que é muito importante ele ter um plano de saúde para sua família. Outros, isso aqui entra lazer e outras coisas. Vou colocar aqui outros, ele gasta mais ou menos uns 700 reais. Vamos ver então quanto que o João gasta, quanto que ele tem de gastos. 1.000 mais 500, 1.500, mais 100, 1.600, mais 900, 2.500, mais 1.000, 3.500, 3.500 mais 300, 3.800. 3.800 mais 700, 4.500. 4.500. Se é 4.500, ele ganha 5.700, o que sobra para ele de saldo? 5.700 menos 4.500, 1.200. Esses 1.200 reais que sobraram para ele, é o que eu falei para vocês que a gente precisa ter uma reserva de emergência, mais ou menos 20% do seu salário aqui, tá? Essa reserva de emergência vai servir para quê? Todo mês você acumula ela. Acumula, guarda, tá? Faz igual minha avó. Ela fala assim, meu filho, tem que guardar um dinheirinho na poupança. Minha avó fala, é ótimo ela falar isso. Toda vez que a gente conversa com ela sobre dinheiro, sobre finanças, ela fala assim, meu filho, a gente tem que ter um dinheirinho guardado na poupança. E essa reserva de emergência é justamente para isso, para uma emergência. Você precisou fazer uma cirurgia de última hora, a cirurgia vale 50 mil. Onde você vai tirar? Né? Bateu o carro, estragou o carro. Você vai ficar sem carro? Não tem como, então você vai ter que arrumar o carro. O conserto do carro com 18 mil. Então essa reserva de emergência vai servir justamente para isso, tá? Júlio, posso usar essa reserva de emergência para outras coisas? Pode. Muitas das vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer realizar alguns sonhos. E eu coloquei assim, o que fazer com o seu saldo líquido, que é o valor poupado. E aí você pode fazer, Júlio, eu quero comprar uma casa maior, minha casa é muito pequena. Você vai lá e compra a sua casa. Então, bom, quando a gente realiza um sonho, usei até marca-texto. Júlio, quero mandar meu filho e minha filha para a Disney, 15 anos. Quero dar de presente uma viagem para a Disney para ele, ou para ela. Tá aqui, viagem para a Disney. Júlio,
moro sozinho, sou solteiro, não quero viajar para Disney, não quero comprar casa, não quero comprar nada, quero comprar um videogame, quero jogar videogame. Posso fazer isso? Pode. Então, com esse dinheiro poupado, muitas das vezes você vai realizar os seus sonhos. Lembrar que eu posso gastar todo o meu dinheiro que eu poupei lá, sei lá, eu tenho... Deixa eu só apagar. Eu tenho 20 mil reais que tava sobrando, que eu tava guardando de reserva de emergência. Posso gastar os 20 mil? Gente, não. Vai que, gente, doença é uma coisa que não avisa quando ela vem. Não avisa quando ela chega. Então, sei lá, se você tem um sonho, viajar pra Disney. Viaja pra Disney, você vai lá. Não vou gastar os 20 mil, vou esperar. Acumulei, cheguei no 30. A hora que eu chegar nos 30 mil, aí tudo bem, gasto 20 mil com a viagem pra Disney e ainda me restou uma reserva de 10 mil. Ok. Esse é outro segredo que eu quero falar com vocês, certo? Não, de jeito nenhum você vai gastar o seu valor poupado todo, tá bom? Você quer realizar o seu sonho com dinheiro, só se você tem muito valor poupado. Você economizou aí por 10, 20 anos, graças a Deus você nunca precisou usar essa reserva de emergência. Tem 250 mil. Você vai lá comprar uma casa de 220 mil, sobra com 30, só para se precisar, em último caso, em última instância, tá ok? O que a gente ganha quando a gente tem uma boa educação financeira? A educação financeira é muito importante para a nossa vida. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, Júlio, eu chego a não dormir pensando em conta. Eu chego a não dormir pensando em dívida. E eu coloquei aqui, você tem uma segurança, você fica tranquilo. Você fala assim, não, estou bem. Eu tenho dinheiro para pagar minhas contas e eu tenho dinheiro que o quê? Que vai sobrar ainda que eu vou guardar. Bem-estar. A sua cabeça, o seu psicológico não fica mexido pensando como é que eu vou pagar, amanhã vence tal dívida, amanhã cai o cheque, amanhã o cartão de crédito cai, isso não vai te abalar. E a saúde mental, que é o mais importante, que foi o que eu falei, o psicológico é muito importante aqui. Então a saúde financeira ela é muito importante no seu dia a dia. Eu aprendi isso desde muito pequeno, me ensinaram desde muito pequeno que eu tenho que ter uma saúde financeira em dia. Eu não posso gastar de forma alguma mais do que eu ganho. Então se eu ganho X, eu sempre gasto 80% desse X. E guardo a minha reserva de emergência para quando eu precisar, tá bom? Pessoal, isso aqui eu quero que vocês olhem, observem e vocês vão fazer como uma tarefinha de casa. É o quê? É um orçamento doméstico, tá? Então aqui, a pessoa ela tem um salário de 3.600, tem uma renda fixa, uma extra de R$400 e ela tem as suas despesas, certo? Gasta com supermercado, com água, com celular, combustível, colégio, plano de saúde, mesma coisa. Faz a conta e vê. Ela está no vermelho? Ela gasta mais do que recebe? Não, ela está no verde, Júlio. Ela não está gastando mais do que recebe. Sobrou mais ou menos uns 20% para ser reserva de emergência? Júlio, sobrou muito pouco, sobrou R$50. Ó, avisa aí que ela está no alerta. Aquele triângulozinho amarelo, está no alerta. Perigo. Ela pode ser que ela fique endividada. Se acontecer uma coisa que ela não estava esperando, por exemplo, o filho adoeceu, gastou com mais de 500, 600, 700 reais com remédio, ela não vai conseguir fechar o mês no verde, tá? Faz a análise, faz os cálculos, compara e veja. E depois que vocês fizerem a análise, os cálculos, façam de vocês, na casa de vocês, dos gastos de vocês. Tô no verde, tô no vermelho. Por quê? Observa bastante isso. Por que eu estou no vermelho? Qual que é, e aí você observa muito essas despesas aqui, qual que é o seu maior gasto? Júlio, meu maior gasto é com o supermercado. Tem como eu diminuir? Olha, às vezes a gente está comendo muitas besteiras. Não tem como eu diminuir, Júlio. Então eu vou ter que ver aonde que eu consigo diminuir aqui. Tá ok? Mais importante da aula de hoje foi a planilha de economia doméstica que a gente viu, que foi essa última que vocês vão fazer de tarefinha para casa, a de vocês, de uso pessoal. Tá bom? Pessoal, então é isso. Queria agradecer a participação de todos vocês na nossa aula. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima aula. Valeu!